Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A minha mãe era uma mulher que tinha dificuldade em perdoar, rancorosa, amarga e incapaz de enxergar algo bom em qualquer situação. Talvez aquilo se devesse ao fato de que na infância, depois da morte da minha avó, ela foi criada pela madrasta, que judiava demais da mamãe e dos meus tios. Então, crescendo assim nesse ambiente, ela acabou se moldando dessa maneira. E o meu pai? O meu pai movia céu e terra para tentar agradá-la, mas nada funcionava. E certa vez, a minha mãe teve uma discussão boba com a minha avó por causa de um pano de prato. Olha, morávamos todos no mesmo quintal. E a mãe do meu pai tinha o costume de pegar coisinhas dos filhos, sabe? Às vezes, era um pano de prato, outras uma toalhinha que ficava no varal. E quando a minha mãe deu falta do pano de prato, foi até a casa da vovó e disse para ela nunca mais pegar nada que fosse dela, pois o que era dela e de mais ninguém. E a minha avó, apesar desse hábito, era tão boazinha que fiquei com dó dela. Mas a minha mãe, quando começava uma briga, só parava quando a sua língua, cansava. E mesmo morando no quintal da família do meu pai, ela parou de falar com a vovó e ficou um climão. Mas a minha mãe não se importava com o clima e ainda achou foi bom, porque assim como ela dizia, não tinha que aturar as ladainhas da vovó. O meu pai tentava convencer a minha mãe de mudar, a procurar ajuda para melhorar o humor, mas ela sempre dizia que não era doente e que ele parasse de inventar moda. Mas na verdade, o meu pai só queria ajudar ela a sair daquele mundo triste e frio que ela vivia. Para ser bem sincera, os dois eram tão diferentes. O papai era alegre, comunicativo, via o lado bom de tudo, tinha fé e esperança. E acreditava que o amanhã sempre seria melhor do que o dia de hoje. E a gente nunca viu o meu pai triste ou de mau humor. Ele era o tipo de pessoa com quem você ficava o dia inteirinho conversando e o assunto só ficava cada vez melhor. Olha, até com o bom humor do meu pai, a minha mãe implicava, mas ele não ligava. Os anos foram se passando e papai finalmente comprou uma casa para nós. E a gente saiu do quintal da vovó. E a minha mãe nem se deu ao trabalho de agradecer à vovó pelo tempo que nos acolheu. Mas a mãe do meu pai, independentemente da mamãe se despedir e agradecer, nos abraçou e nos desejou toda a felicidade do mundo para nós na nova casa. Bom, eu me lembro de uma vez que a vovó apareceu na porta da nossa casa e eu corri para atender. E quando abri o portão, ela me disse que estava passando por perto e queria tomar um copo de água. E eu, lógico, coloquei a minha avó para dentro e quando a minha mãe viu a sogra na porta, pegou a mão do meu irmãozinho e disse que estava de saída e que se a vovó não se importasse, poderia tomar água na padaria, pois ela estava muito atrasada. E eu sabia que era mentira. Então, eu falei que ela podia ir, que eu ia ficar. Mas a minha mãe não era mulher de relevar nada e por isso ela me puxou pelo cabelo e me pediu para eu parar de ser desobediente. E colocou a vovó para fora, fechou o portão, pegou a nossa mão e fomos em direção ao ponto de ônibus. A mãe do meu pai ficou parada no portão, vendo aquilo sem acreditar. E eu fui o caminho todo chorando. O papai não ficou sabendo desse episódio. Eu acho que a vovó não contou, porque
por mais que ele amasse a mamãe, não iria admitir que ela destratasse a mãe dele daquele jeito. E uma coisa era certa, a minha mãe vivia se cuidando. Ela tinha um zelo com a saúde, fazia check-up todo ano. E em uma dessas consultas de rotina, recebeu um diagnóstico que mudou a sua vida. A minha mãe voltou para casa completamente arrasada e destruída. E nessa época, eu tinha os meus 16 anos. Então eu percebi pelo seu rosto que não era algo bom. E perguntei o que estava acontecendo. E foi aí que ela desabafou. E chorando muito, ela afirmou que a última coisa que esperava ter era a mesma doença que matou a mãe dela. E eu tentei consolá-la, mas a minha mãe estava inconsolável e disse que iria morrer em pouco tempo, porque aquela doença era assim. E eu quis saber qual era a doença. E foi então que disse que estava com câncer. Na hora, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago e não consegui encontrar palavras para dizer à mamãe que tudo ia ficar bem. E quando o papai chegou do trabalho, a mamãe contou a ele sobre o diagnóstico. E o meu pai, daquele jeitão dele, disse que conhecia várias pessoas que tinham se curado, feito muitos tratamentos alternativos e que com ela não seria diferente. E a mamãe muito pessimista, deu um grito e falou que câncer não era como uma dor de barriga que você tomava um remédio e melhorava logo. E pediu pelo amor de Deus para ele fechar a matraca e não contar nada para a família dele. Ela queria segredo. E em casa o clima ficou pesado. A mamãe chorava todos os dias, lamentava, murmurava. E eu tentando ajudar. Por isso busquei ajuda fora. Conversei com a mãe de uma amiga, a Dona Estrela, que era muito espiritualista. E quando mencionei o que estava acontecendo com a minha mãe, ela sugeriu que a mamãe poderia tentar meditar, orar, fazer uma cura energética para promover não só a cura física, mas também a espiritual e emocional, porque muitas coisas na vida eram internas. E eu voltei para casa tão animada que, ao contar para a mamãe o que eu descobri, ela ficou furiosa. Disse que eu era igual ao meu pai, uma linguaruda, e que não queria mais que eu falasse sobre o que ela estava enfrentando com ninguém. E chamou a Dona Estrela de doida. Enfim, toda vez que eu ia na casa da Jéssica, a mãe dela, a Dona Estrela, perguntava sobre a mamãe. Eu dizia que ela estava fazendo tratamento. E a Dona Estrela me deu um livro e algumas revistas para eu entregar para a mamãe. Segundo ela, iria fazer muito bem a ela. Mas, sinceramente, eu tinha até medo de entregar os livros e as revistinhas, e por isso eu colocava tudo na mesinha da sala. E a minha mãe olhava e não falava absolutamente nada. Bom, eu fazia cursinho pré-vestibular, então só voltava para casa à tarde. Um dia, ao chegar em casa, ouvi a mamãe no quarto chorando alto. E eu, desesperada, abri a porta e a vi com os livros e as revistas abertas ao seu redor. E quando ela me viu, disse que queria ser uma pessoa melhor, ter bons olhos, e falou que eram muitos anos alimentando a alma com porcarias, como a amargura, a mágoa, ressentimentos, e que isso também poderia ser o causador da doença, como o câncer. E pediu para eu chamar a Dona Estrela para tomar um café com ela. E eu fiquei muito surpresa, porque a mamãe não gostava de visitas. E no dia seguinte, antes de sair para o cursinho, dei um pulo na casa da Dona Estrela e avisei que a mamãe a esperava para um café. E a mãe da minha amiga
A mãe da minha amiga ficou toda contente e no mesmo dia apareceu lá em casa. As duas se tornaram grandes amigas e aos poucos a mamãe foi saindo daquela casca dura em que vivia. Ela aprendeu a enxergar a vida com outros olhos e continuou o seu tratamento com menos peso e mais esperança. E a surpresa maior foi quando ela foi visitar a vovó e levou flores, porque a minha avó adorava flores, e pediu perdão por tudo o que havia feito. E a mãe do meu pai, tão humilde que era, foi chorar de alegria. E eu me lembro que a mamãe me disse que precisava resolver todas as pendências do passado. E foi até atrás do meu avô também, e chegou na frente dele e disse que o perdoava por ter se casado com uma mulher má. E então olhou para a mulher do meu avô e falou que a perdoava também por ela ter feito da vida dela um inferno quando ainda era criança. E ninguém entendeu nada. E depois que ela liberou o perdão e foi perdoada, a minha mãe se transformou de verdade e com a sua fé conseguiu vencer o câncer. E desde então ela prometeu ser todos os dias uma pessoa melhor, porque ela tinha entendido que o câncer era mais do que uma doença física, era uma enfermidade da alma que exigia cura em todos os níveis do nosso ser. E ela iria vigiar dali para frente. A mamãe começou a fazer a diferença em nossas vidas. Ela e o meu pai organizaram uma festa de casamento para celebrar mais um ano juntos, onde declararam o seu amor eterno um para o outro. E ela disse tantas palavras bonitas que nós e os convidados não conseguimos conter a emoção. Sabe, em uma conversa entre nós, mãe e filha, a mamãe me disse que depois que enfrentou o câncer, aprendeu que a vida não podia ser tomada como garantia e que cada dia agora era uma dádiva, uma segunda chance para abraçar as pequenas alegrias e buscar o que realmente importava. A cura não foi apenas física, foi uma transformação interior que a ensinou a valorizar cada momento e a cultivar um novo sentido de gratidão e propósito. E essa foi a nossa experiência de vida.